Sejam bem-vindos novamente. Nós vamos começar então a nossa segunda aula sobre os 3 pilares do sucesso financeiro empresarial. Vamos recapitular um pouquinho aqui, né? Então, falar um pouquinho sobre a nossa aula passada. Então, a aula passada a gente focou bastante dos pontos principais que eu considero do empreendedor, que é a mentalidade dele. Então nós falamos muito a respeito da mudança de mentalidade que esses empreendedores têm que ter para os negócios dele. E eu trouxe para vocês vários mitos, né, que a gente acaba tendo dos empreendedores, ou das pessoas ao qual a gente conversa no dia a dia, que eles têm alguns mitos, né? E eu tentei quebrar algum desses mitos para nós pensar exatamente no nosso negócio. Então, eu trouxe para vocês algumas ideias, que é aquela questão que não pensar só em faturamento, a gente tem que pensar o nosso negócio com um legado de longo prazo, não pensar a curto prazo, a gente tem que pensar no nosso negócio sustentável para que ele perdure por diversos anos, né? Para que a gente tenha aquela nossa aposentadoria, né, a longo prazo. E eu trouxe também que um dos principais objetivos que as empresas têm que, no momento de iniciar, digamos assim, ou melhor, a principal tarefa, né, que as empresas têm que ter quando iniciam uma gestão financeira é, de fato, o sócio ter um prolabore, definir esse prolabore do sócio e separar essa pessoa física da jurídica. Então, não mais o empresário vai usar o cartão da empresa, vai ficar a todo momento retirando dinheiro do caixa. Um mês ele vai lá e retira 5 mil, outro mês ele retira 8 mil e por aí vai. A gente tem que quebrar isso, é a melhor forma que a gente tem para começar a fazer uma gestão financeira adequada e para isso ele tem que definir um prolabore. Então eu trouxe para vocês 2 métodos, que o primeiro deles é o próprio sócio tentar considerar um valor que é bom para ele viver, né? E considerar também um valor que seja bom para a empresa, que não prejudique ela. Ah, R$2.000 está bom para eu sobreviver e a empresa também ela participa, né? Ela não tem um problema de caixa. Definido isso, todo início do mês, esse dinheiro sai da conta da pessoa jurídica, é transferido para a pessoa física, lá ele gasta como ele quiser. Desta forma, a gente vai começar a ter um controle muito mais sustentável financeiramente. Porque senão, que nem eu falei para vocês, uma hora ele retira muito, outra hora ele tira pouco dinheiro e isso torna ficando muito confuso para qualquer tipo de análise. Então essa separação é o ponto primordial para quando a gente vai começar a fazer o controle financeiro. E aí nós entramos no primeiro pilar a aula passada, que é o plano de contas. Eu vou dar uma recapitulada um pouquinho mais à frente, mas sem um plano de contas bem feito, nós vamos ter uma análise equivocada da nossa empresa. Então, quanto mais tempo nós se dedicar a fazer um plano de contas bem feito, melhor as análises nós vamos ter perante a nossa empresa. Nós vamos saber exatamente o que a gente gasta, aonde a gente gasta, com o que a gente gasta. E agora, se eu monto um plano de contas mal feito, muito difícil de eu conseguir ter esse tipo de resultado. Então, preste muita atenção, pessoal, que a aula 1 ela é muito importante. Revejam ela, caso necessário, que esse item 1 tem que estar bem feito. Então, vamos dando sequência. É muito comum, tá? É muito comum as empresas não registrarem as informações do dia a dia. Isso é muito comum que eu vejo. Não registram, né? Deixam para depois, pagam e recebem as contas sem anotar. Então é muito comum, eu vejo isso, as empresas recebem dinheiro, pagam e não anotam em lugar nenhum, não se importam com os pequenos gastos. Ah, eu tive um gasto ali de R$3, ah, tudo bem. Ok, não vou fazer nenhum tipo de anotação, tive um gasto ali de R$8, deixa assim. Então eles não se importam com os gastos e não anotam, né? Principalmente esses pequenos gastos. Então é muito comum quando eu visito empresas, eles não têm esse tipo de controle. Eles não registram informações, eles pagam e recebem contas a todo momento sem anotar, não se preocupam com esses pequenos gastos. E sabe o que isso significa para mim, pessoal? Isso é muito importante. Isso significa para mim desorganização, falta de vontade, falta de interesse e, consequentemente, falta de lucro. É muito preocupante quando nós temos um negócio e a gente acaba não se preocupando, né, com esses detalhezinhos de anotar. Só que a gente fala detalhezinho, mas quanto que representa eu deixar de anotar algum tipo de informação? Quanto representa isso depois no meu final do mês? Ah, aquela continha de R$8, R$9, R$12,
No montante, tu começa a somar tudo isso, vai representar muito valor no final do mês. Então, para ter uma gestão financeira muito bem organizada, a gente tem que se preocupar em anotar tudo, tá? E o resultado nosso, ele vem, tá, de alguns significados. Como é que a gente pode ter resultado na nossa empresa? Olha, e eu só vejo esses itens. A gente só vai conseguir ter resultado com muito trabalho, com muita organização, com foco, com persistência, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas acontecem, e tendo objetivo. Então, se eu trabalhar bem trabalhadinho, eu ter organização na minha gestão financeira, foco, né? Foco e objetivo, eu vou saber as metas que eu tenho que atingir e ter persistência para ajustar tudo isso, com certeza todos vocês vão conseguir ter resultados. Não tem como não conseguir, entende, pessoal? Vocês vão conseguir ter resultado se seguir todos esses passos. Porque o início ele é complicado e é normal. Para mim também foi, até porque muitas dessas áreas, como o nosso caso aqui que é finanças, no início, quando eu também abri o meu negócio, também não era uma coisa que eu era familiarizado. É difícil tu começar a fazer uma coisa que não é normal no teu dia a dia, porque eu era muito bom na área de tecnologia, então eu tenho que me dedicar um pouco mais na área de gestão financeira, como é coisas que está fora da nossa área de controle ou da nossa área de conforto ali, né? Então começa a doer um pouco, né? Como não está no nosso confortozinho, dói. Tu foge um pouquinho ali, começa a doer porque é difícil, é complicado, a gente acaba se perdendo um pouco, principalmente que as pessoas, quando tu vai começar, tu vai fazer, por exemplo, uma planilha de Excel. Então o pessoal já não tem domínio na planilha de Excel, ou vai contratar um sistema e já se perde um pouco, porque o sistema é um pouco difícil. Então todo o início ele é complicado, mas a gente tem que cuidar com essas palavrinhas que eu coloquei aqui, que a gente, para nós ter resultado, nós vamos ter que ter trabalho, nós vamos ter que ter organização, foco, persistência e objetivo. Porque eu comecei a ver resultado nos negócios que eu tinha exatamente do momento que eu parti da questão de querer organizar. Antes disso, pessoal, eu digo com muita certeza porque foi o que aconteceu comigo. Era uma Babilônia, digamos assim. Sabe aquela sensação que tu vai fazendo as coisas do jeito que tá, mas tu nunca tá satisfeito com os resultados. Por quê? Tu vai deixando a vida levar, né? Tu vai deixando a vida levar, vai fazendo, segue daqui, dá preferência para uma coisa, não dá para outra, vai seguindo o fluxo. Só que esse seguir o fluxo, muitas vezes ele não contribui na nossa organização, ele não contribui em resultado. Agora, quando vocês sentam, coloca a bunda na cadeira, vamos começar a analisar isso aqui, vamos organizar, vamos ter foco, vamos ter meta, objetivo, aí sim as coisas começam a andar. Somente dessa forma a gente começa a ver melhores resultados, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui do Ayrton Senna, que ele diz assim, ó, no que diz respeito ao empenho, compromisso, esforço e a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Essa frase aqui é sensacional dele, porque ele traz essa mensagem assim, olha, se tu quer ter esforço, compromisso, empenho, dedicação, ou tu faz bem feito ou não faz. Então eu gosto muito dessa frase, porque ela retrata essa questão de nós querermos o melhor para a nossa empresa. Se a gente quer o melhor, a gente tem que fazer bem feito. Senão não vale a pena, porque nós vamos estar ali só porque é obrigado a fazer, porque eu tenho que fazer. Só que essa questão de obrigação a gente não faz bem feito. E aí, consequentemente, se a gente não faz bem feito, a gente não vai ter os resultados que a gente espera. Então, olha a importância que tem em nós definir esses objetivos, saber que a gente quer resultado, a gente quer que o nosso negócio tenha mais lucro, só que para tudo isso vem bastante esforço, trabalho, dedicação e empenho. E aí, pessoal, vamos lá. Como a gente soluciona isso? Então, como solucionar, tá, essas questões que eu estou passando para vocês para ter mais organização? A palavra-chave aqui é o nosso segundo pilar que a gente vai para a aula de hoje, que é o controle diário, tá? O que é o controle diário? O controle diário, até o nome mesmo diz, né? Nós vamos controlar diariamente todas as movimentações financeiras realizadas na empresa. Quando eu digo todas, é todas. Então, o controle diário ele vai garantir que todas as receitas e todas as despesas eu vou registrar. Ele garante que eu vou anotar tudo isso, tá? Então, vocês vão ter que ter a consciência de
tudo que acontecer na empresa de vocês, seja qualquer despesa que vocês vão ter, receitas, tem que ser anotada nesse controle diário. Nada mais é do que uma tabela, né, que contém a data do recebimento ou a despesa da minha empresa, vai ter o plano de contas, por isso é importante ter um plano de contas bem detalhadinho. Vocês vão informar do que se trata, né, essa receita ou despesa, um descritivo qualquer, que é uma informação, um histórico para complementar o plano de contas, né? Então ele é um complemento, né? Não substitui o plano de contas, e o valor que aconteceu a devida movimentação. Então o objetivo dele é um local onde eu registro todas e quaisquer informações que eu tiver financeiro da minha empresa. Seja no caixa da minha empresa, eu tenho uma caixinha aqui na minha empresa, uma gaveta onde eu tenho dinheiro, eu vou anotar. Toda vez que entrar 1 centavo nessa gaveta, eu vou anotar. Toda vez que sair 1 centavo dessa gaveta, eu vou anotar. E na minha conta corrente dos bancos, igual. Toda vez que eu tiver uma movimentação lá, eu tenho que registrar também no meu controle diário. Ele vai ser um consolidador de todas as informações da minha empresa. Então assim, ó, e uma coisa muito importante na questão do controle diário é assim, ó, que não pode ignorar pequenos gastos. Pessoal, eu canso de ver nas empresas que eu visito, o pessoal, não lança uma despesa que teve de R$1,30, R$1,40. No decorrer de todo o curso, eu vou provar para vocês que esses centavos faz muita diferença. Então eu tenho que me preocupar. Se eu quero, lembra? Se eu quero ter resultado, não basta eu fazer meia boca, eu tenho que fazer bem feito. Então, não ignore, pessoal, os pequenos gastos, são muito importantes. Não ignore pequenas receitas. Se vocês tiverem algumas receitas, uma vendinha pequenininha, tem que ser registrada. Não ignorar nenhum centavo. Se uma movimentação que vocês tiveram foi R$1,23, não é R$1, não é R$1,50, não é R$1,20, é R$1,23. Tem que ser registrado de acordo com o valor que aconteceu. E anote no momento que ocorre. É muito importante ter essa anotação quando ela ocorrer, porque sabe aquela coisa de deixar para depois? E esse deixar para depois muitas vezes pode ser que você esqueça. Então a importância aqui é de tentar o máximo possível registrar no momento que ocorre essa movimentação financeira. Por que o controle diário? Por que é importante esse controle diário? Primeiro, é identificar todas as entradas de dinheiro. Segundo, identificar todas as saídas de dinheiro. Terceiro, identificar onde estão os meus maiores gastos. E o quarto é mostrar o meu lucro. Então, olha o quanto importante tem esse controle diário. Ele vai me identificar tudo que entra de dinheiro, tudo que sai, aonde eu estou gastando mais e, por fim, ele vai me mostrar o lucro que eu tive. Então, ele é uma ferramenta de extrema importância para nós gerenciar as nossas finanças de uma maneira assertiva, tá? Como que a gente faz? O primeiro passo de todos é um bom plano de contas. Nós vimos isso na aula 1, eu trouxe aqui aquele mesmo exemplo que a gente viu na aula 1, que é definir com a empresa de vocês, com o time de vocês, com a equipe de vocês, quais são todos os planos de conta, todas as possíveis receitas e todas as possíveis despesas que a empresa de vocês tem. Lembrem-se, deixa eu pegar só meu apontadorzinho aqui, lembrem que aqui eu já dividi naquela estrutura que eu ensinei, custos variáveis, despesas fixas, investimentos e a parte de movimentações não operacionais, tá? Porém, se vocês não quiserem fazer essa divisão, lembra que eu tinha comentado, pode ser feito perfeitamente, não precisem se estressar com esse detalhe agora. Mas todos os itens que compõem o plano de contas é muito importante. Então, o primeiro passo é defina um bom plano de contas. Esse plano de contas, tá? É muito legal vocês terem ele registrado numa tabela, que nem a gente montou, né? Um documento. E o máximo possível, pessoal, sério mesmo, o máximo possível não alterem, tentem não alterar. Não pode dar tanta liberdade para qualquer um
cadastrar um plano de contas. Senão a gente começa a ter aquele risco de duplicar, né? De ter uns planos de conta muito genérico ou muito específico. Então é importante vocês montarem ele, tá? Montem bonitinho e deixem num documento lá, cola na parede, que todo mundo tem que seguir esse plano de contas. Se por um acaso uma pessoa vai registrar uma despesa ou uma receita no controle diário, que eu já vou ensinar para vocês, e no momento que ele vai registrar essa conta, né, essa despesa ou receita, ele olhar para o plano de contas e não tem nenhum plano de contas que se adeque, que a categoria não se encaixe, aí vocês podem fazer uma reunião e decidir se vale a pena incluir um item novo ou não. Então é muito importante isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu faço uma consultoria numa empresa, eu sempre bloqueio o plano de contas e eu digo assim para as pessoas, se vocês tiverem alguma movimentação que vocês vê que ela não se encaixa em nenhum plano de contas, me liga, que eu vou dar uma olhada e eu monto para vocês e vou dizer onde vocês têm que lançar isso. Eu vou dizer se é necessário criar um novo plano de contas ou pode colocar num plano de contas já existente. Então, para vocês terem uma ideia, eu não deixo as pessoas criarem por conta própria, porque eu sei que vai dar confusão. Eu sei que eles vão criar planos de contas muito específicos, ou às vezes até vão duplicar alguma coisa, e aí, mais para frente, que nós vamos ver nas aulas, vai começar a estragar a possibilidade de nós fazermos uma análise bem feita. Então, olha a importância que tem, né, desse primeiro passo, que é definir um bom plano de contas. O segundo passo, então, é montar a nossa tabelinha, tá, do nosso controle diário. Como que funciona essa tabelinha? Lembrando, tá? Essa tabela, ela pode ser feita em Excel, pode ser feita numa folha de papel. Vocês podem fazer no computador, ali no Word, imprime ela e deixa no caixa, por exemplo, da empresa de vocês. Deixa lá no balcão de vendas, tá? Ou junto com a pessoa financeira, que ela anota na mão tudo o que aconteceu de entrada e saída. Como que funciona? Então, o segundo passo é montar essa tabela. Você vai ter uma coluna chamada data, para nós saber o que aconteceu, que data aconteceu. Olha aqui, ó, a segunda coluna, ó, plano de contas, que aí, ó, nós vamos pegar o plano de contas que nós temos nessa tabela. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou colocar no dia de hoje aqui, ó, 10, eu vou registrar 10 de dezembro, eu tive uma entrada ou saída de dinheiro, né? Eu vou lá colocar, vamos supor que fosse uma saída de aluguel. Então eu vou escrever, ó, que nós temos plano de conta aluguel. Eu vou escrever aqui aluguel no plano de contas. O histórico é um complemento que eu posso colocar. Por exemplo, é o pagamento do aluguel do João, que o João é o proprietário da sala. Então eu posso escrever um complemento. Mas aqui no plano de contas eu tenho que escrever exatamente o que foi definido no meu plano de contas. E aí, então, eu tenho a data, eu tenho a coluna plano de contas, eu tenho uma coluna histórico, que é um complemento que eu posso detalhar, uma coluna entrada e uma coluna saída. A coluna entrada é quando eu vou informar que eu tive uma entrada de dinheiro. E a coluna saída é quando esse registro que eu vou colocar é de saída de dinheiro. Por que eu coloco uma coluna de entrada e uma saída? É para facilitar, porque quando vocês batem o olho numa coluna, ele já facilmente vocês conseguem identificar que são entradas e do outro lado saídas. Então, primeiro passo, montar um plano de contas bem feito. Segundo passo, montar este quadro que eu mostrei para vocês, seja em planilha de Excel, seja num sistema que vocês utilizam, seja no papel, tanto faz, tá pessoal? Como eu disse na primeira aula para vocês, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com sistemas e muitas empresas que eu vou lá da consultoria, eu pego o papel e boto na mesa para eles utilizarem, porque para mim não adianta eu chegar para a pessoa e vender um sistema sabendo que ela ainda não tem disciplina de anotar tudo. Então, se a pessoa não tem disciplina de anotar todas as entradas e saídas de dinheiro, não tem sistema que vai fazer milagre para essa empresa. Ela só vai gastar dinheiro com isso. Então, o que eu recomendo sempre é, vamos começar no papel, você não gasta nada, vamos criar o hábito e a disciplina de anotar tudo, vamos fazer umas conferências. Se eu perceber que daí está anotando certinho, está tudo tranquilo, e a pessoa quer evoluir, no sentido de ter ferramentas,
e aí sim eu vou sugerir ir para uma planilha de Excel, ir para um sistema, mas antes disso eu recomendo muito papel, que é até mais fácil das pessoas se adaptarem. Entendido até aqui? Vamos lá. Então, segundo passo, nós montamos esse quadro. O terceiro passo, então, é começar a registrar. Então, olha o exemplo aqui, ó. 1/12 de 2019, plano de contas, venda de produtos. Então, eu vou colocar exatamente o que a gente definiu no plano de contas. O histórico, foi uma venda que eu fiz para o João. Qual que foi o valor? Como é uma venda, é um valor de entrada. Então, eu coloquei aqui, ó, R$ 122,22. Lembra? Todos os valores detalhadamente, inclusive com os centavos. Se deu esse valor, R$ 122,22, eu vou registrar exatamente isso. Aí depois, ó, dia 2, eu tive mais uma venda, né? Venda foi para o Marcos e eu tive uma venda de R$ 1.435. É uma entrada de dinheiro que ele me pagou. Então, tudo que eu estou registrando aqui foi de fato o que aconteceu, tá? Foi o que entrou de dinheiro no meu caixa ou banco, tá? O caixa, quando eu digo, é a gavetinha de vocês, né, da empresa de vocês, ou o banco que é a conta bancária. Então, eu vou registrar tudo. Dia 4, então, ó, eu tive uma despesa de R$ 12,10. Então, ó, mesmo sendo contas pequenas, eu tenho que registrar. E a hora que eu coloquei, ó, material de escritório. E no histórico eu escrevi só para eu me lembrar. Foi folhas e canetas. Porque eu fui lá, eu comprei folhas e canetas. Então, lembrem, o plano de contas é material de escritório, porque eu quero depois fazer análises do quanto que eu gastei de material de escritório, tá? E o histórico é só para eu ter um detalhamento. O que foi mesmo que eu comprei aquele dia? Aí, foi folhas e canetas que eu registrei. E olhem só a diferença que tem aqui. O plano de contas, ó, lembra que ele é um pouquinho mais genérico. Aquela questão que eu falei do genérico, né? Folhas e canetas é específico. Seria muito ruim eu criar um plano de contas chamado folha, um plano de contas chamado caneta, porque o valor representa muito pouco. Então eu uso ele como complemento para me avisar do que se trata. E aí eu coloco aqui na coluna de saída. Aí é dia 5/12, eu tive aluguel. Eu paguei aqui, ó, pago para Marlise, por exemplo, proprietária, R$ 800, coloco na coluna de saída. Dia 5/12 eu tive mais uma venda, então, ó, venda de produto. Então, foi venda para Mariana, R$ 87,34. Dia 6, ó, eu tive o pagamento de salário, então, ó, 2 registros dia 6. Por quê? Um foi da funcionária Carla, R$ 1.123,21, e outro foi do funcionário Rui, R$ 998. Então, os 2 registrados aqui. E por aí vai, pessoal. Ó. Dia 7/12 foi colocado energia, né? Pago conta de energia, R$ 78,34. Pagamento de fornecedor. Então, ó, foi pago uma compra de um produto XYZ, que eu posso colocar, né? Ó, R$ 765,34. E no meu exemplo aqui, o último, foi de novo, ó, material de escritório. Por quê? Porque eu comprei grampeador e paguei R$ 4,55. Então o plano de contas se repete, por quê? Porque tem a ver que é uma compra que eu fiz de grampeador e ele se enquadra no meu plano de contas materiais de escritório. Então, toda vez que vocês gastaram dinheiro, seja do caixa ou seja do banco, ou entrou um dinheiro, vocês têm que registrar nesse controle diário, né, que é essa tabelinha, e selecionar o plano de contas mais adequado para ele. Selecionar a data que ocorreu, o plano de contas, né, mais adequado, o histórico para um complemento e coloque se foi entrada ou se foi saída. Então, esse aqui que é o terceiro passo. Então, qual que é a regra aqui? Acho que todo mundo percebeu, né? A nossa regra aqui é que nem era o gurizinho da imagem, né? Anotar, anotar e anotar. Então, recebeu um valor de uma compra, anote. Pagou um fornecedor, anote. Tirou dinheiro do caixa para comprar um material de escritório, anota. E se o valor é R$ 1,23, anota. Anote tudo. A regra aqui é anotar tudo o que acontece na empresa de vocês. Não interessa o valor, se é baixo, se é alto, se é médio, quantas vezes ocorreu no dia, não interessa. Eu tenho que anotar sempre todos os valores que ocorrem de movimentação na minha empresa. Seja da conta bancária, se eu tenho 5 contas em 5 bancos, vai anotar
toda a movimentação das 5 contas que vocês têm em banco. Ponto. Essa que é a ideia, tá, pessoal? O quarto passo, então, aqui do nosso controle, o que que é? O quarto passo é... Opa, pulei aqui, deixa eu só voltar aqui. O quarto passo é, no final, então, da nossa tabelinha, quando fechar o nosso mês, então pensem só, ou mês, ou se vocês quiserem, quando fecha uma semana, quinzenalmente, eu até recomendo no mês, né? Vocês vão anotando tudo, né? Ou até diário, isso é um controle interno, mas eu até recomendo no mês. Quando fechou o mês, que vocês têm todas as folhas lá de anotações de vocês, tá? Vocês vão criar o que então? Duas linhas finais. Uma linha chamada totais, e olha aí a facilidade que tem daí as duas colunas. Então, quando eu tenho uma linha totais, eu vou anotar ó, o que eu tive de entrada, então eu vou somar 122 com 22, mais 1.435, mais 87 com 34. Aí vai dar um total de entradas de 1.644 com 56. Eu faço o mesmo processo com saídas, somo todas as saídas que eu tive no mês, né, de dinheiro, que eu tenha tudo anotado bonitinho, e vai dar 3.781 com 54. E depois lá embaixo eu vou colocar mais uma linha chamada saldo. E o que é esse saldo? Eu vou pegar entradas menos saídas. Nesse exemplo aqui, a empresa me mostrou que neste período, que é um exemplo aqui de dezembro, eu fiquei no prejuízo R$ 2.136,98. Então, olha lá, vamos recapitular. Primeiro passo, um plano de contas bem feitinho. Segundo passo, eu vou montar um quadro com a data, plano de contas, histórico, entrada e saída, tá? O terceiro passo, vou registrar tudo o que acontece na minha empresa. Eu vou colocar a data que aconteceu, o plano de contas que ele mais se enquadra, né? Um histórico, e vou colocar se o valor entrou, ele é uma entrada, se o valor saiu da minha empresa é uma saída. E o quarto passo, no final do mês, eu boto duas linhas nesse meu relatório, né? Essas as minhas anotações do controle diário, somo todas as entradas que eu tive, somo todas as saídas e depois eu faço um cálculo do saldo para saber se nesse período eu tive receitas, né? Eu tive lucro positivo ou negativo. Então, só aqui, pessoal, já é uma outra visão na empresa de vocês. Garanto para vocês, eu sei disso, eu falo com muita certeza, porque toda empresa que eu vou lá dar uma consultoria, nós fizemos isso aqui à risca durante 30 dias, um mês inteiro, as pessoas se assustam com os resultados. Ou elas têm uma notícia muito boa, que a empresa sobra bastante dinheiro, ou elas têm uma notícia muito ruim, que às vezes elas nem percebem que elas estão perdendo muito dinheiro, estão no prejuízo. Só que aqui começa a dar uma visão clara, porque se essa empresa deu prejuízo, o porquê que deu prejuízo? Eu começo a olhar item a item que eu registrei e começo a tomar algum tipo de decisão. O controle diário já me ajuda a analisar algumas informações para ver se eu posso melhorar em algum sentido. Tranquilo o quarto passo? E aí o quinto passo é o quê? Conferência, tá? Conferência. Teve um pessoal que me mandou e-mail da aula de ontem, tá? Que comentaram para mim assim, eu anoto tudo, né? Eu faço anotação de tudo, mas tá tudo anotado, só que na prática o dinheiro não é o que sobra. Aí eu disse assim, olha, o que acontece aqui é que talvez não está tendo conferência, porque se realmente vocês anotam tudo, tem que bater os valores. Aquilo que está anotado tem que bater com aquilo que acontece. Então, o quinto passo é conferência. E o que eu sempre sugiro que seja feito, tá, pessoal? Diariamente, semanalmente ou mensalmente, tirem um extrato de todos os bancos que vocês têm. Eu trouxe aqui a imagem de um. E olhem bem, o que o extrato mostra? O extrato não mostra o saldo da conta corrente? Olha só, o saldo do dia 8/1/2010, que é um exemplo que eu peguei de uma imagem, tá? O saldo tinha aqui, ó, 38.685,68. Se vocês pegar o controle diário que tem essa coluna saldo,
vai ter que bater. Se não fechar com o saldo do controle diário de vocês naquela data, a mesma data do banco que vocês têm, né, significa que alguma coisa vocês não lançaram. Então, olha a importância que tem de nós termos essa conferência, que é para garantir que nós tenhamos anotado tudo. Então, a gente vai fazer uma conciliação das informações. Vocês vão pegar aqui e vão olhar, ó. Dia 2/1/2010, eu tive pagamento de fornecedor, olha no meu extrato da conta, de 644,14. O que vocês vão fazer? Vão lá no controle diário, procurem na data e verifiquem se foi registrado esse valor de 644,14. Se não foi registrado, vocês têm que registrar. Depois vai para o segundo item. 720 aqui também pagamento de fornecedor. Vai lá no controle diário e registra essa movimentação. Olhem só, tarifa bancária. Eu vejo muitas empresas que não lançam no controle diário tarifa bancária. Mas tarifa, lembra? Tarifa não é uma coisa que eu estou pagando? Olhem só nesse exemplo quanto que representa a tarifa. 50, 60, 70, 90 reais. É pouco? Não. Se eu pegar aqui, ó, 90, vamos supor que seja por mês, vezes 12, dá R$ 1.080 por ano. É um belo valor que eu estou gastando por ano. E se eu não anoto isso, ele está tirando essa lucratividade das minhas análises, porque eu não estou informando esse valor que representa R$ 1.080 no ano. Então, a importância de anotar tudo. Então, o quinto passo é essa conferência, pessoal. É muito importante registrar e olharem nos bancos de vocês, tira os extratos. Eu tenho 3 bancos. Tira o extrato dos 3 bancos, bota uma reguinha em cada linha dessas e confere se lá no controle diário foi lançado isso. Porque o controle diário vai ter o somatório, né? Vai ter as movimentações de todos os bancos mais o caixa da empresa. Então a importância que tem de registrar tudo isso e no final eu vou confrontar. Eu vou olhar então no extrato, por exemplo, do banco 1, o saldo deu 12 mil. Do banco 2 deu 1.000. Do banco 3 deu 1.000. Então, o somatório deu 14 mil. Eu vou lá olhar no controle diário, né? Vou olhar lá na última linha, que é o meu saldo, vai ter que fechar. O valor vai ter que bater. Se não bateu, eu esqueci alguma informação de ter lançado. Então, isso que é a importância de nós fazer essa conferência. Beleza, vamos um exemplozinho prático aqui, ó. E eu vou mostrar na planilha aqui de Excel, que eu acho que é a melhor forma. Então, olhem só. E já vou daí responder a pergunta mais clara aí para a Letícia. Então, o que é importante aqui? Ó? Eu vou ter data, lembrem, eu vou ter plano de contas, eu vou ter aqui um histórico. Então, pode ser uma planilha de Excel como eu estou fazendo aqui, né? Entrada e vou ter saída, tá? Aí eu vou anotar. Vamos supor que, vamos começar aqui, dia 1º/12, tá? De 2019. Então, eu tive aqui uma venda. Então, eu vou colocar qual que é o meu plano de contas. Eu vou olhar lá para aquela tabelinha nossa, vou ver qual o plano de contas que se adequa, que eu já tenho ele registrado, eu vou colocar venda de produto. Lembra que aqui no plano de contas eu não posso inventar uma coisa que não está aqui, né? Vamos voltar aqui. Se isso aqui foi o que eu estipulei, ó, eu botei aqui, ó, venda produtos. Então tem que ser venda produtos. Tem que seguir a risca, tá? O que foi definido lá, eu não posso inventar. E aqui o histórico eu posso colocar qualquer coisa. Vamos supor aqui que eu vou botar a venda para a Letícia, tá? Foi o quê? Uma entrada de dinheiro. Então eu vendi aqui R$ 32,89. Beleza. Lembrando, tá? E aqui eu vou responder a tua pergunta aqui, Letícia. Então olhem só. Tem uma coisa que eu acho bacana que pode ser acrescentado no controle diário, para ficar mais claro, que é a origem, tá? O que é a origem, então? Vamos supor que esses R$ 32,89, a Letícia pagou em dinheiro na minha empresa e eu coloquei esse dinheiro no caixa. Então, a origem eu posso colocar o quê? Caixa. Então, só para identificar aonde que esse dinheiro entrou ou saiu. Então, é uma forma de classificar isso. Então, ele me classifica, mas é tudo junto no mesmo relatório. Vamos lá, ó. Dia 1/12, por exemplo, 2019, eu também tive venda de produtos. Aí foi uma venda aqui para o João, tá? Uma entrada de R$ 45,90, tá?
Porém, vamos pegar esse exemplo aqui. Porém, esse valor aqui foi pago no cartão de débito. E ele vai entrar onde? Na conta do meu banco. Se eu tenho mais de um banco, eu vou colocar aqui, ó, Banco do Brasil. Porque se eu olhar lá no extrato do Banco do Brasil, vai ter que ter essa movimentação. Ele tem que fechar. Ele tem que fechar esse valor aqui. E vamos colocando. Então, por exemplo, dia 5/12/2019, aí vamos supor que eu tive aluguel. Tá? Então, pagamento para o Márcio, que é o proprietário. Eu paguei, agora, como é uma despesa, R$900. Como que eu paguei? Tá? Vamos supor que eu fiz uma transferência de um banco para o outro, que eu transferi para a conta dele, e eu transferi da minha conta do Bradesco. Eu vou colocar aqui, Bradesco. Tá? Depois, no mesmo dia 5, eu tive materiais, escritório, comprei papel e caneta, tive uma despesa de R$23,45. E eu paguei essas despesas com o cartão da empresa do Bradesco. Então, eu vou colocar aqui, Bradesco. Porque eu fui lá, comprei, né, papel e caneta e passei o cartão da empresa lá de débito. Então, se eu olhar no extrato do Banco do Bradesco, tem que aparecer uma saída de 900 e tem que aparecer uma saída de 23,45. Se eu olhar para o extrato do Banco do Brasil, tem que aparecer uma entrada de 45,90. E no meu caixa eu tenho que ter esse dinheiro. Então vocês vão registrando todas essas informações, né? Vou colocando mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, tive mais venda aqui de novo. Vendas, qualquer. Tive uma entrada de 122,90. Essa entrada aqui já foi feita pelo Bradesco. Tá? Ele me depositou na conta do Bradesco ou usei a maquininha do Bradesco para entrar o dinheiro lá. Eu vou registrando todas as informações. Então, eu tenho o meu plano de contas, esse aqui é o controle diário, estou registrando tudo. E importante, depois que eu finalizar isso, então eu vou ter a minha coluna de totais, quando eu fechei o mês, né? Então eu vou colocar a soma que eu tive de entradas. Aqui eu estou usando fórmulas para facilitar, tá? Então por isso que o Excel é bom, né? O somatório de saídas e vou ter o meu saldo. Deixa eu colocar aqui então, ó. O meu saldo vai ser entradas menos as minhas saídas. Pronto. Então, olhem só, eu já fiz todos os lançamentos que eu precisei fazer da minha empresa, né? Ó, fiz todos os lançamentos, tudo que aconteceu na minha empresa, seja no caixa, as movimentações nos bancos, né? Eu fiz a conferência, também aqui pode ser uma outra dica também, ó, colocar aqui, ó, conferido. Aí o caixa, ok, né? Banco do Brasil, vai lá, confere se essa movimentação está certa. O Bradesco está ok, está ok, está ok. Pode ser uma forma, uma dica, né, para conferência. Mas sempre é bom, que nem eu falei, pessoal, sempre é bom, ó, imprimirem um extrato do banco para conferir, porque vocês vão olhar aqui, pá, me esqueci mesmo, ó, me esqueci esse pagamento de fornecedores de 644,14. Eu me esqueci de lançar. Aí vocês voltam lá para a planilha, né? Vamos supor que foi no dia 10, né? 10/12/2019, fornecedores, vocês vão olhar se existe esse plano de contas, pagamento do fornecedor XYZ, uma saída de 644,14. Vocês vão colocar lá, para ficar tudo certinho, só incluir uma linha aqui. E de qual banco foi? Bom, se esse extrato aqui é do Bradesco, vocês vão lá e vão colocar Bradesco. Ah, esqueci esse recebimento que teve aqui de cliente de 2.525. Vamos registrar. Vamos supor que foi o mesmo dia 10/12, venda de produto, recebimento de cliente X, né? Vamos lá olhar, ó. 2.525 também foi do Bradesco. Então, ó, ok. Conferir, tá tudo lançado. E aí, deixa eu só mudar aqui os meus somatórios, mas é isso aí. Aí, opa, já mudou o cenário, ó. Eu esqueci algumas movimentações, né? Então, eu esqueci algumas movimentações, mas podem ver que já me deu um resultado diferente. Deixa eu botar só uma cor mais clara aqui. Ó, já me deu um resultado diferente. Eu já tive 2.726 de entrada, 1.567 de saída
e o meu saldo final foi de 1.159,10. Então já tive um resultado diferente porque eu tinha esquecido duas movimentações, né? Ó, eu tinha duas movimentações que eu esqueci, mas como eu tenho, né, o meu passo lá que eu contei para vocês, que é o quinto passo, que é a conferência, eu acabei tirando, imprimi os extratos do banco e conferi para ver se tudo estava lançado aqui. Então, respondendo à pergunta da Letícia, sim, o controle é único, vai ser registrado tanto de caixa como de todas as contas bancárias. E respondendo umas perguntas que as pessoas me mandaram por e-mail, tá? Tem que bater o saldo. Então, aquela coisa que as pessoas dizem, eu registro tudo, mas o que eu registro não é o que acontece. Não, ele tem que acontecer, ele tem que fechar. Então, esses 1.159,10, se eu olhar o meu extrato do banco, ele vai ter que fechar. Então, por exemplo, assim, eu vou somar o meu saldo anterior, né? Então, se eu tinha, como eu estou fazendo essa análise aqui, né, pessoal, de dezembro, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma linha nova aqui, ó. Saldo anterior, novembro. Então, novembro, a soma de todas as contas que eu tinha, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, vamos supor que era 2.000. 2.000, tá? Então, 2.000 mais os 1.159,10, que foi o que aconteceu em dezembro, então, este aqui é o meu saldo final. Este valor que nós estamos vendo aqui, vou colocar ele em verde, este valor de 3.159,10, se eu pegar, abrir a gaveta da minha empresa, ou somar o dinheiro que está em caixa, né, pegar os extratos do banco e olhar o final da linha de cada um deles e somar, vai ter que fechar. Se não fechou, vocês lançaram algo errado. Ou lançaram um valor errado, ou não lançaram alguma informação. Ele vai ter que fechar. Fechando esses valores é o primeiro passo que tem para depois a gente começar a fazer qualquer tipo de análise. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que não têm tanta paciência, né? Que quando eu vou lá dar uma consultoria, eles dizem, vou anotar aqui, agora o que eu posso fazer para melhorar a lucratividade da minha empresa? Eu digo assim, tu vai ter que esperar e lançar. Eu não tenho como tomar a decisão se a empresa ela não tem uma disciplina de anotar isso mensalmente. Eu vou esperar no mínimo uns 2 meses, a empresa registrando tudo e fechando os valores. Porque se eu chegar lá na empresa, eu pego o controle diário do cliente, somo as contas e não bate, eu viro as costas e vou embora. Porque eu me nego a fazer uma consultoria financeira se ele não está lançando as informações corretamente. Então é importante eu ter isso. Se não está lançando corretamente, como é que eu vou dizer o que tu tem que reduzir de despesas ou não? Como é que eu vou saber se tua empresa está no lucro ou prejuízo? Como é que eu vou dizer se tua empresa o lucro é bom ou é ruim? Como é que eu vou dizer se vocês estão pagando muito ou pouco para fornecedor? Como é que eu vou dizer se o aluguel é bastante ou pouco para o negócio de vocês? Não tenho como responder nenhuma pergunta, porque não está sendo lançado tudo. Então precisa ter todos os registros possíveis na planilha ou no papel de todas as contas bancárias e o caixa da empresa de vocês. Aí sim dá para ter alguma ideia e alguma sugestão para melhorar o resultado. O controle diário você vai lançar exatamente quando o dinheiro sai da tua conta bancária. Quando o dinheiro sai do caixa, quando o dinheiro sai da conta bancária. Então, eu fiz compras no meu cartão de crédito, se você olhar o extrato do banco, não vai ter nenhuma saída de dinheiro, correto? Então, só vai passar para o controle diário quando de fato você vê lá a linha. Deixa eu mostrar aqui. Vamos supor que estes 1.348 que aqui tem impostos fosse o pagamento do cartão de crédito. Então, aqui você iria lançar pagamento do cartão de crédito desse valor, aí esse valor sim vocês iriam passar ele para o controle diário. Lembrando um detalhe muito importante, eu vou pegar o gancho, tá, dessa tua pergunta. Então, primeiro só vai lançar no controle diário quando de fato tiver a movimentação na tua conta bancária. O cartão de crédito tem uma coisa muito importante. Porque dentro de um cartão de crédito, lembra que eu posso ter contas de várias categorias, vários planos de conta misturado. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso simplesmente, vamos lá, deixa eu pegar aqui a planilha,
Vamos mostrar o exemplo, aproveitar as dúvidas e vamos mostrando na prática como que funciona. Só pegar os somatórios. Então, vamos supor que apareceu no dia 15, né, do 12 de 2019, é o vencimento, tá, da tua fatura do cartão. Todas as compras que você fez aqui, como é o exemplo que eu estou passando aqui em dezembro, todas as compras que você fez em novembro, o cartão vai te debitar na tua conta no dia 15 do 12, tá? Aí teve aquela conta que eu falei lá, vou pegar esse exemplo aqui, 1.348, certo? E foi também do Bradesco, tá? Foi uma saída do Bradesco. O que tem que tomar cuidado aqui? 1.348 eu gastei com o quê? Lembra? No primeiro dia de aula eu falei, a gente tem que saber do que eu gastei. Ah, eu gastei com cartão de crédito. Não, cartão de crédito é muito genérico, tem muita coisa. Então, no momento que eu lançar ele no meu controle diário, eu vou ter que identificar de fato o que eu gastei. Lembrando também aqui que o cartão de crédito é da empresa, né? Não é da pessoa física. Pessoa física, a tua conta pessoa física. Lógico, se você quiser ter um controle da pessoa física, ok, você vai ter um controle diário também, mas da empresa é contas da empresa. Então, o que eu sugiro nesses casos? Vocês vão ter que dividir todas essas contas que vocês vão ter, tá, do cartão de crédito para ficar correto. Ou seja, 1.348 é a fatura do meu cartão. Então, eu não posso ter um plano de contas chamado cartão de crédito, porque é muito genérico, porque assim, eu gastei 1.348 com cartão de crédito, tá, mas do que é isso aí? Fica muito genérico. Então, o ideal é vocês quebrarem esse valor. Então, vocês vão colocar, por exemplo, assim, foi 348, eu gastei com plano de contas materiais, escritório. Porque eu fui lá, comprei papel, caneta, caderno, etc. Passei o meu cartão. Beleza. Mesmo dia 15 do 12, eu gastei mais 500, tá? Que foi, por exemplo, marketing digital, vamos supor. Porque eu gastei lá com... Vou botar aqui Bradesco também. Porque eu gastei marketing digital. Eu paguei o Google, Facebook, alguma propaganda, por exemplo. E os outros 500 que faltam, né? Também eu gastei aqui com o Bradesco. Aí, os outros valores que eu gasto, eu gastei, por exemplo, com, vamos botar aqui, materiais de limpeza. Limpeza, que é outro plano de contas que eu tenho lá. Então, aqui, fechou o valor do meu cartão de crédito, que é os 1.348. E eu posso colocar como histórico o quê? Fatura, cartão de crédito. Por exemplo, 11 de 2019. E aí fica como registro, né? Deixa eu só copiar aqui, ó. Para eu saber que essas 3 contas representam o cartão de crédito. Ó, então eu coloco nessa forma aqui que fica bem mais claro. Eu sei que essas 3 contas, elas foram divididas corretamente no meu plano de contas, foi lançado dividido, mas eu coloquei como histórico para eu saber que é o mesmo valor. Que daí quando eu for fazer a conferência do Banco do Bradesco, eu sei que essas 3 contas é um somatório. É bem importante esse comparativo com o extrato do banco, porque vai nos dar uma certeza de que a gente anotou tudo, né? Então, que nem eu disse para vocês, o importante é aconteceu a nota, porque daí tu não corre o risco de esquecer alguma coisa. Mas a gente sabe que tem algumas coisas, por exemplo, todas as contas que eu pago no banco, eu não preciso me preocupar em anotar na hora, porque eu tenho o extrato, né, que fica registrado. Então, quando eu tiver um tempinho, eu imprimo esse extrato e eu lanço. Uma coisa que a gente faz muito aqui na empresa, tá? A gente tem, que pode servir uma dica bem legal. A gente tem 2 gavetas aqui na empresa. A gente tem uma gaveta chamada documentos lançados e a gente tem uma gaveta chamada documentos não lançados. O que é isso? Toda vez que a gente paga um boleto, né, que a gente recebe um boleto, entre outras coisas, a gente coloca na gaveta documentos não lançados, tá? No momento que a gente foi lá e pagou um boleto, a gente registra no sistema e aí bota na outra gavetinha de lançados. Então fica bem claro, fica fácil de nós se organizar para saber o que já foi lançado e o que não foi. Quando, por exemplo, vamos supor que eu saí para fazer um serviço pela empresa. E aí eu abasteci o carro da empresa
daí eu pego uma coisa bem importante também. Isso eu faço muito, tá? Sempre quando eu vou, todas as compras que eu vou fazer pela empresa, eu sempre peço o comprovante fiscal, seja a nota fiscal ou seja um cupom fiscal. Então eu fui lá no posto de gasolina e abasteci o carro da empresa, eu peço o cupom fiscal. Aí eu passei num pedágio, pego o cupom fiscal. Eu fiz atendimento para um cliente, almocei lá, eu pego o cupom fiscal do restaurante. Quando eu chego na empresa, se eu estou com tempo, eu já lanço no meu controle diário esses 3 cupons fiscal, essas 3 linhas. Uma referente à gasolina, uma referente a pedágio, uma referente ao almoço. Eu já lanço. Se eu já lancei, eu já coloco na minha gaveta de documentos lançados. Se eu estou com pressa, não tenho tempo para lançar hoje, eu coloco ele na gaveta documentos não lançados. Aí quando eu tenho um tempinho, eu abro aquela gaveta, eu vejo o que falta lançar e aí eu lanço e transfiro para outra. É uma forma de me organizar. Além disso, até é fácil, porque no final quando fecha o mês, todas as empresas têm que enviar os documentos para o contador, né? Então é bem tranquilo, porque tu abre essa gaveta, exatamente aquilo que está nessa gaveta é o que tu vai botar no malote e entregar para a tua contabilidade. Até isso facilita, fica bem organizado. Lembrando então, pessoal, estamos chegando no nosso final aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa aula 2, que foi referente ao controle diário. Não percam amanhã, que é uma aula extraordinária, que daí nós vamos falar de fluxo de caixa. É muito importante, tá? Lembrando também, embaixo do vídeo vocês têm um botão ali azul, que é para o grupo do Telegram. Entra no grupo, que eu sempre estou postando conteúdo ali também, eu estou colocando os avisos quando sai uma aula, quando eu gravo um vídeo novo. E mais abaixo nessa página vocês tem as minhas redes sociais, Instagram, tem o Facebook e o YouTube. Me sigam nas redes sociais, que eu posto muito conteúdo, me mandem suas dúvidas por lá, que eu sempre estou disponível para responder e ajudar vocês nos negócios de vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Então, me sigam aí nas redes sociais e espero vocês na aula de amanhã, que é muito boa, que é fluxo de caixa. Muito obrigado novamente e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.